Olá! Hoje a gente vai falar sobre o processo de formação das palavras, tá? Isso é bastante importante porque a partir disso a gente vai tomar conhecimento do quão rica é a nossa língua portuguesa, né? De quanto é possível a gente, a partir de uma palavra base, né? De um radical, assim a gente chama, formar outras palavras, né? Com ideias diferentes, ok? Então hoje a gente vai estudar dois processos de formação, por derivação e por composição, tá bom? A diferença é que eu digo que a formação por derivação, ela se dá quando eu estou trabalhando com um radical só, tá? Com uma palavra base somente, tá? E como é que a gente classifica esse processo? Eu tenho uma palavra base, né? Eu vou dar como exemplo para vocês a palavra feliz. Eu chamo feliz de radical e se eu afixar, né, um pedacinho antes da palavra feliz, por exemplo, né, antes da palavra feliz, eu tenho uma nova palavra infeliz. E toda vez que eu afixar esse pedacinho antes do radical da palavra base, eu vou dizer que se trata de um prefixo. Como o próprio nome diz, pré é o que vem antes, não é? Então eu tenho, nesse exemplo, um prefixo afixado à palavra base, ao radical feliz. E eu chamo de radical aquele pedacinho que não sofreu nenhuma modificação quando adicionados prefixos ou o finalzinho que eu vou chamar de sufixo, tá? Que a gente vai falar já já. Então vamos lá. Então feliz foi o meu primeiro exemplo. Eu vou te dar outro exemplo, a palavra avô. Aí eu adiciono outro pedacinho antes, como bis. E eu vou ter uma nova palavra, bisavô, né? Vou trabalhar com outra palavra base, outro radical, leal, né? Vou adicionar aí um prefixo, um pedacinho antes, desleal. Repararam que eu consigo formar uma nova palavra a partir de uma palavra base primitiva? Então, essas palavras formadas aí nos meus exemplos anteriores são chamadas de derivadas, tá? Derivadas dessa primitiva que eu chamo de base, que eu chamo de radical. E outra coisa muito importante pra gente é perceber que esses pedacinhos, esses prefixos, eles têm sentido, eles têm significado. Eles dão a essa palavra base, um novo significado, não é verdade? Por exemplo, vamos observar os exemplos que a gente falou. Né? O prefixo in, repara que ele dá à palavra base feliz uma ideia contrária, uma denotação de negação, não é verdade? Infeliz é aquele que não é feliz. O mesmo ocorre com des, o prefixo des, né? Leal é aquela pessoa justa, né? Fiel. Desleal, justo o contrário. Tá observando que esses pedacinhos, esses prefixos, eles trazem um significado? Bisavô, né, que eu também citei. Bis significa duas vezes. Avô, duas vezes, tá? Então, esses pedacinhos, eles trazem um significado. E eles, por isso, são chamados de morfemas, né? Que são essas estruturinhas, né, que contêm, que trazem sentido, significado, tá bom? No estudo fonológico, a gente chama essas pequenas unidades significativas de fonema. E no estudo morfológico, que é o estudo das palavras, da estrutura, a gente chama esses pedacinhos que trazem significado de morfemas. Tá bom? Por enquanto, a gente fica assim, só no conceito, tá? Depois, a língua portuguesa, o estudo da língua portuguesa, ele se repete trazendo aí um grau de dificuldade maior.
tá? Então, só para vocês conhecerem e a gente já introduzindo esses conceitos devagarinho, tá? Hoje é importante a gente perceber somente a formação, né? Esses processos de formação. Então, vamos lá, vamos continuar. A gente está no prefixo, né? Nos pedacinhos que são afixados antes do radical. Tá, mas você falou também que eles podem aparecer no final, né? Depois da palavra base. Sim, esses são os sufixos, tá? A derivação é chamada de sufixal. O próprio nome diz, né? É o afixo de sufixos, né? A introdução, a junção de sufixos lá no finalzinho da palavra base, tá? E quando é no início, a derivação é prefixal, quando eu vou inserir prefixo, tá? E os sufixos, vamos usar as mesmas palavras de base? Eu usei, por exemplo, a palavra feliz, né? O radical feliz. Se eu introduzir lá no finalzinho dela mente, né? O sufixo mente, repara que eu formo uma nova ideia, né? Avô, eu posso usar o sufixo inho e fazer aí o grau diminutivo, né? Avôzinho, na verdade. Leal, né? Que eu usei lá com o prefixo des para fazer a nova ideia desleal, a nova palavra. Eu agora posso inserir nessa palavra, nesse radical leal, um sufixo mente, né? Então veja bem, né? Que os sufixos servem para modificar o grau, né, e a classe gramatical das palavras. Não é verdade? Feliz é um adjetivo. Quando eu insiro mente, eu aí tenho um advérbio de modo. Não é verdade? E, por exemplo, o exemplo da modificação de grau que eu falei. O sufixo inho, ele traz o substantivo avô para o grau diminutivo. Tá bom? Então, assim, tudo tem sua razão de ser, né? É muito rico isso. Então, toda vez que eu trabalhar com um radical somente, modificar um radical, eu tenho a derivação, né? O processo de derivação, diferente do de composição que a gente vai falar já já. Tá bom? Então, eu já falei da derivação prefixal, já disse que esses prefixos trazem um significado, né? E os sufixos também. E há a possibilidade de eu inserir prefixo e sufixo a um radical? Sim, tem, né? Então, aí eu tenho o que eu chamo de derivação prefixal e sufixal, tá bom? Então, por exemplo, vamos trabalhar com exemplos, né? Para ficar claro. Eu pego um exemplo assim, deixa eu olhar aqui. Eu pego um exemplo, vamos trabalhar no exemplo leal, no radical leal, tá? Eu tenho deslealdade. Aí eu inseri um prefixo e um sufixo, tá? Esse processo é chamado de derivação prefixal e sufixal. Existe uma variante, né, dessa derivação prefixal e sufixal, um pouquinho diferente, chama-se derivação parassintética. Quer ver um exemplo? Ó, empobrecer, né? Parece que eu peguei o radical pobre, né, e inseri em como prefixo e ser como sufixo. Acontece que é um pouquinho diferente e essa diferença é fácil da gente constatar. Por exemplo, a palavra deslealdade, se eu tirar o sufixo dade, eu vou ter a palavra desleal. Se eu tirar o prefixo des, eu vou ter a palavra lealdade. Ambas existem na língua portuguesa. Olha o que acontece com empobrecer. Se eu tirar o sufixo ser, eu vou ter impobre. Existe isso? Não. Se eu tirar o prefixo em, eu vou ter a palavra pobrecer. Foi difícil, mas saiu. Pobrecer, tá? E ela existe na língua portuguesa? Também não. Então muito interessante isso. Eu fazendo esse teste, se a palavra existir na língua portuguesa, ao tirar, né, esses afixos, outra informação aí diferente, né, nova.
Prefixo e sufixo chamam-se afixos, os dois, né? Qualquer um dos dois. Se eu tirar qualquer um dos afixos, ou prefixo ou sufixo, e a palavra não existir na língua portuguesa, eu tive aí um tipo de derivação chamada parassintética. Sim, porque foram acrescidos simultaneamente esses prefixos, esses afixos, tá? Eles foram inseridos no radical simultaneamente, porque sem um ou sem o outro, a palavra não existe em língua portuguesa. Já na derivação prefixal e sufixal, se eu tirar um dos afixos, a palavra existe na língua portuguesa, tá bom? Então são variações aí desse tipo de derivação, tá bom? Muito bem. Se eu trabalho com eu uso mais de um radical para trazer uma nova palavra, aí eu tenho a composição, tá? Eu tenho o processo de composição quando eu uso mais de um radical, tá legal? Vamos dar um exemplo? A palavra guarda-chuva, não é verdade? Só que tem aí uma subclassificação. Essa composição, ela pode ser por justaposição ou por aglutinação, tá? Por justaposição, quando ao juntar, para formar essa nova palavra, eu não tenho nenhuma perda nem modificação fonética. As palavras se mantêm iguaizinhas, tá? Já na composição por aglutinação, eu tenho perda ou modificação fonética. Vamos aos exemplos? Muito bem. Eu tenho, por exemplo, a palavra que eu acabei de dizer, guarda, que é do verbo guardar, chuva, substantivo. Formou uma terceira palavra, né? Um terceiro sentido, que é o nosso substantivo guarda-chuva, aquele que nos protege, né, da chuva. Muito bem. Eu tenho outros exemplos de composição por justaposição. Vamos lá. A palavra passatempo, tá? Se manteve intacta, né? Sem perda nem modificação fonética alguma, né? A palavra girassol, não é verdade? Eu só ali dobrei, tô falando de perda fonética, hein? Eu dobrei o S, porque senão eu vou ter uma palavra girasol, né? Porque o S intervocálico tem som de Z em língua portuguesa, tá ok? Mas ao juntar, né, essas duas palavrinhas, esses dois radicais, eu não tive perda fonética, tá? Então são composições por justaposição. E agora? E a composição por aglutinação? Por aglutinação, eu tenho a perda fonética. Então, vamos lá? A palavra planalto, né? Que vem da junção de plano, alto. Formou a palavra planalto. E aí? Perdeu-se aí pelo meio do caminho, né? Teve câmbio fonético, a gente fala assim. Outra interessante, por exemplo, é a palavra vinagre, que veio de vinho mais acre. Olha, quando se junta, ó, vinagre, o C vira G, tá? Isso acontece também com acre mais doce, que formou a palavra agridoce. Então, agridoce é aquilo que é meio ácido, meio doce, né? Agridoce veio de acre mais doce, tá? Então, toda vez que na formação tiver perda ou modificação fonética, a gente tem a composição por aglutinação, tá bom? Então, vocês vão lá na página 173, onde vai ser tratado, né, da formação de palavras e aí por composição, tá bom? E vamos fazer o exercício 174 até a 175, tá legal? Beijo no core, a gente corrige.